Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Espero que sim, que estejam bem, estejam tranquilos. É que o canal Geomasa sempre espera que todos estejam bem, muito saudáveis e que estejam muito dispostos a estudar e ampliar o conhecimento nessa iniciativa que é levar a vocês educação gratuita de qualidade. A gente pede para vocês, por favor, dê aquele joinha, dê aquele like no início, senão vocês se esquecem, porque isso é uma forma da gente ser reconhecido, divulgado e atingir mais pessoas. E não se esqueçam de se inscrever, de convidar as pessoas que são íntimas de vocês, para que o canal Geomasa continue a crescer e estimulado em produzir. Hoje nós vamos para a segunda aula de Sociologia. Na primeira aula de Sociologia, nós começamos então a discutir os objetos de estudos desta importante ciência, chamando-a de ciência da crise. Hoje nós vamos dar um outro nome para ela, chamando-a de ciência da sociedade. E por que ela é a ciência da sociedade? Porque ela resulta de o fruto de uma forma de conhecer, pensar a natureza e a sociedade. Ela não surgiu do dia para a noite. Ela tem seus primórdios no século XV, momento em que a Europa vai passar por uma profunda transformação. A Europa, que era ensimesmada, que era fechada, vai ter grandes e profundos acontecimentos que vão ampliar, que vão transformar a sua visão de mundo. Sobretudo na passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista. Então essas grandes transformações, muitas vezes aceleradas, elas demandam uma constante percepção, novas concepções, novas estruturas de pensar, sobretudo de como o homem via a natureza e de como o homem se via enquanto ser coletivo, enquanto vivendo em sociedade. Note que eu elenquei aqui que no século XV nós temos grandes transformações. Eu até grifei. E essas grandes transformações, elas resultam da desagregação da sociedade feudal. Lembrando que a sociedade feudal vai dominar a Europa do século V até o século XV. Portanto, durante 1000 anos, durante 10 séculos, ora, isso significa, então, uma profunda transformação. E ela se desagrega e ela dá origem a uma sociedade muito diferente, que é a sociedade capitalista. Quais são essas grandes transformações? Foram inúmeras, foram várias. Mas, em termos didáticos, nós podemos descrever algumas, elencar algumas e apontar algumas. A expansão marítima foi fundamental, já que essa expansão marítima, também chamada de grandes navegações, ela permite ao homem europeu ampliar o seu universo, perceber que o mundo era muito maior que o continente europeu. Então, nós vamos ter contato com a África após a circunnavegação do continente africano, quando então nós descobrimos os caminhos para as Índias, que na verdade é o sul e o sudeste da Ásia, e nessa expansão a gente conquista um novo continente, que é o continente americano. Ora, nessa expansão incrível do mundo, é óbvio que haverá uma ampliação na concepção de mundo dos europeus. Como eu disse, eles eram ensimesmados, eles se reconheciam apenas a si, as suas formas de ver o mundo, a sua educação, os seus valores, a sua religião. Óbvio que ao entrar em contato com tantos povos, tantas culturas, com uma área muito maior do que a Europa, isso vai desestabilizar
a concepção ensimesmada do europeu, vai ampliá-la e vai perceber então que além do mundo ser muito maior, geograficamente falando, há muitos povos, muitas culturas, muitas formas diferentes de explicar a natureza e a sociedade. Então o europeu ele vai adquirir um novo modo de ver e de pensar, um novo modo de ver e de pensar muito mais amplo, muito mais enriquecido. E enriquecido por essa expansão territorial, esses novos povos que ele entra em contato, essas novas culturas muito diversas da dele e, óbvio, novas maneiras de ver, de explicar, de sentir, de agir, que estava ligado a esses novos povos e novas culturas. Então, a expansão marítima, também conhecido como grandes navegações, ela transforma bastante a sociedade europeia. Temos também o questionamento acerca de algo que na Europa era sacrossanto, indiscutível, que era a religião católica. Neste período do século XV seguintes, nós vamos começar a ter as reformas protestantes, que é uma forma nova de ver o mundo religioso, de interpretar a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Além desta reforma religiosa, vão aparecer os países aproximadamente da forma que nós conhecemos hoje, com território definido, com sistema de poder organizado, com um povo a ser organizado, com impostos a ser cobrados, infelizmente com guerras a ser disputadas. Então é a formação dos estados nacionais. Até então a Europa era fragmentada em feudos, em relações de obrigações entre os donos desses feudos que se chamavam senhores feudais. Agora não, agora vai começar a aparecer uma classe que tem poder econômico, que a gente vai chamar de burguesia, e vai aparecer também uma classe política, que no começo está associado aos grandes reinados. Os primeiros estados nacionais são grandes reinados. Depois evoluirão para outras formas de governo. Mas é óbvio que a formação dos estados nacionais, como a gente começa a discutir, ela obviamente vai mudar o sistema de relações sociais, o sistema de relações políticas. As grandes navegações, que têm a ver com a expansão marítima, ela vai desenvolver novas técnicas, tecnologias de navegação, de observação astronômica, de conservação da água, de conservação dos alimentos, de preservação dos animais e espécies que eram capturadas durante estas viagens. Então ela tem, além daquele impacto que a gente já comentou com vocês, da ampliação da visão e da forma de pensar, ela tem também uma grande contribuição na evolução técnica e tecnológica. O comércio ultramarino, óbvio que agora, com a expansão da Europa em direção à África, às Índias e à América, nós vamos ter outras relações de trabalho. Nós vamos precisar desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, compreender a visão do outro, respeitar a visão do outro, aumentar a tolerância, a necessidade de entrar em contato com outras línguas, outros idiomas e aprender essas outras línguas e estes outros idiomas. Então, de fato, o comércio ultramarino, ele também contribui para estas grandes transformações que o homem passa do século XV para frente. O fato é que, resumindo tudo que a gente disse nestas grandes transformações,
é que neste período, sobretudo o homem europeu, ele vai passar por um grande desenvolvimento científico e tecnológico. Vão aparecer grandes pensadores, grandes filósofos, os primeiros grandes cientistas. Então você pode citar um Nicolau Copérnico, um René Descartes, um Christian Huygens, Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, que vem um pouquinho adiante, mas sem dúvida nenhuma a necessidade de sobreviver no mar a distâncias muito longas vai fazer com que o homem dê um salto de qualidade nas suas pesquisas científicas e no seu desenvolvimento tecnológico. Todas essas transformações, elas vão exigir um movimento intelectual de grande envergadura, um esforço do pensar muito grande para que a gente consiga absorver tantas mudanças tão profundas, formas profundas de alterar o jeito de ser, o jeito de ver, para que a gente possa, com esta expansão, com estes contatos, explicar agora de uma forma nova, mais ampla, mais vasta e mais profunda a natureza e a sociedade. E todo esse grande movimento intelectual para que a gente possa entender tudo que nós falamos até agora, tudo que nós discutimos nesta aula, serão os objetos de estudo da ciência da sociedade, da sociologia. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com a segunda aula de sociologia, de pensar a sociedade junto com o canal Geomasa. Tudo de bom, fiquem bem, até a próxima. Tchau, gente!